Olá pessoal, eu sou o Maurício Maciel e estamos aqui novamente para mais um Papo de Governança. Hoje eu estou aqui com o Anderson Pérez. O Anderson ele é sócio fundador da Veltor Wealth Management e é economista de formação. Tudo bem, Anderson? Tudo bem, Maurício? Obrigado pelo convite. Imagina, eu que agradeço por ter aceito aqui participar do nosso Papo de Governança. Anderson, bom, vamos lá. Tenho várias perguntas para te fazer, mas em primeiro lugar eu queria começar, né, falando um pouquinho de governança do patrimônio. Sempre que a gente fala de empresas familiares, de famílias empresárias, e a gente fala de governança, né, a gente costuma usar aquele modelo dos três círculos, né, que a gente trabalha a governança da gestão, a governança da família e a governança da propriedade. Você, num wealth management, num multifamily office, você lida diretamente com a governança da propriedade. Como é que funciona no dia a dia essa governança da propriedade, né? Quem que toma as decisões, né? O patriarca geralmente delega tudo para você. Existe algum tipo de alinhamento prévio? Me conta um pouquinho como que funciona isso. Acho que legal, obrigado pela disponibilidade. O assunto é um assunto super importante e que, de uma forma geral, em alguns grupos familiares, ele acaba ficando é, talvez um pouco fora dos seus radares, né? Mas assim, de uma forma geral, como que a gente acaba analisando, né? O patrimônio do cliente e da família, ele é constituído de, de múltiplas classes, né? Então, às vezes ele olha muito para a empresa operacional, mas da mesma forma ele vai ter os ativos líquidos no Brasil e fora, ele vai ter os ativos imobiliários, em algumas situações eles são operacionais, em algumas situações eles são de ganho de capital ou de renda, e os ativos rurais. Então, como que todo esse patrimônio no final do dia ele se comunica? E aí eu acho que o nosso grande papel, assim como dentro da empresa operacional, é gerar essa governança, é também fazer com que todos os ativos que o cliente tenha, que as famílias tenham, eles sejam eficientes dentro da sua composição, e aí a eficiência em diversas granularidades, né? Mas como que a gente transforma isso eficiente, como que a gente transforma ele correlato, né? Então assim, poxa, onde que tem diversificação, como que eu diversifico? Então o nosso papel acaba sendo bem amplo nesse escopo. Falando especificamente sobre a tomada de decisão, de uma forma geral, fica na maior parte dos casos na mão do patriarca, né? Acho que a gente vem passando por uma fase nova de como que os patriarcas começam a delegar isso para as próximas gerações. Então a gente, inclusive aqui dentro, a gente tem programa para trabalhar com os novos herdeiros, né? Nessa construção, mas de uma forma geral, o patriarca ele acaba consolidando isso e concentrando. Então, tem uma tomada de decisão aqui que passa muito pela mão dele, e aí é, é difícil você mudar isso no curto prazo, né? Porque o nosso papel é muito dar essa dimensão, às vezes, de risco, inclusive, né, Maurício? Porque assim, ele construiu o patrimônio tomando esses níveis de risco, e aí quando a gente chega e fala assim, olha, mas talvez a gente não precise mais tomar esse nível de risco, né? Então acho que o nosso grande papel aqui é fazer essa construção, é sinalizar esse risco, é quantificar esse risco que muitas das vezes para a família ele é desconhecido. Então acho que passa muito por todas essas etapas. Excelente. O patriarca geralmente ele quer manter o controle. Para ele é importante, né? O porto seguro dele é justamente ter a autonomia para tomar decisão, que é como você falou, no fim do dia é sobre o patrimônio que ele mesmo construiu, geralmente quando a gente está falando de primeira geração ainda, né? Mas é comum quando a gente tem as próximas gerações começando a se inteirar, né, da governança da família, da empresa. É comum que tenham alguns com mais facilidade, outros menos facilidade de compreensão, né? Como que funcionam assim vocês têm relatórios que vocês passam? Vocês estão preparados para ajudar nessa equalização das diferentes compreensões dos herdeiros ali da segunda ou terceira geração? Acho que do ponto de vista como que materializa tudo isso, né? Então a gente há algum tempo investe
em tecnologia para que a visão do cliente ela seja integrada, então ele passa a visualizar o patrimônio dele inteiro em um único relatório, e aí quando eu falo inteiro as aplicações líquidas na pessoa física, nas holdings patrimoniais, no offshore, a parte das participações societárias, os imóveis. Então a gente acaba integrando tudo isso e ele passa a ter uma visão única. Mais do que isso, é como que a gente prepara ele para que ele tenha uma leitura correta do que ele está enxergando hoje, porque ele passou a vida inteira, de certa forma, construindo, comprando ativos de uma forma separada e que em pouco ele conseguia ver as relações entre eles. Então, quando você apresenta, você também tem uma jornada aqui até de educação e qualificação sobre o que ele tá recebendo ali. Então a gente tem uma jornada grande aqui em relação a esse tema é sensível, e também para os herdeiros, né? Então, em que nível de camada o patriarca ele quer começar a passar essa informação? Que informação ele quer passar? Então, e aí isso aqui é muito caso a caso, família a família. Tem família que já deixa isso de uma forma muito transparente. Então, quais são as regras, o que o patriarca já começa a definir como regra, e a partir desse momento o herdeiro começa a perceber esse patrimônio e começa a ter responsabilidade sobre ele. Então, em alguns casos, as cifras são relevantes, as pessoas são jovens, como que você não gera um problema aqui, né? Então acho que nosso grande papel ele é, além de trazer a visão integrada, preparar todo mundo, e aí o todo mundo é desde o patriarca até o mais jovem herdeiro, não só a como que ele lê essa informação, mas como que ele trabalha isso de uma forma equilibrada. Então acho que o nosso grande papel aqui é esse, além de fazer toda a comunicação e toda a relação com, com os nossos com os nossos parceiros, né? Que uma vez que ele vai ter um quadro jurídico que vai atender ele vai ter um quadro de contador, um contábil, um jurídico, um sucessório que vai fazer esse trabalho para ele, mas que a gente acaba conseguindo construir essa relação entre todas essas partes, e no final do dia, quando ele recebe o relatório dele ou nas reuniões mensais que a gente tem com a família, como que ele consegue ter uma visão clara de que, poxa, olha só, agora eu consigo ver uma relação e uma sinergia entre todos os passos que estão acontecendo para que todo mundo aqui esteja indo na mesma direção. Então é uma questão até de orquestrar esse serviço, que às vezes é muito solto, assim como o patrimônio é solto, os serviços também ficam soltos. Então passar a ter uma visão muito mais integrada. Legal, Anderson. E eu acho que quando a gente fala também de famílias, assim, de sucessão, de transição entre gerações, é muito comum também a gente ouvir aquelas histórias, né, do pai rico, filho nobre, neto pobre, né? E de quantas famílias que acabaram destruindo o valor na transição entre gerações, né? Uma coisa que eu vejo muito assim acontecer é que às vezes você tem herdeiros que, né, o patriarca, quem construiu, geralmente ele tem uma percepção de risco, ele é mais conservador em relação ao patrimônio, né? Ele é mais arrojado em relação aos negócios e conservador em relação ao patrimônio. Não sei se você me confirma isso ou não. E por quê? Porque ele quer manter o patrimônio dele, né, a salvo ali dos riscos negociais. E quando a gente passa para as gerações seguintes, às vezes as gerações seguintes querem usufruir principalmente esse patrimônio, né? E a gente brinca muitas vezes que o ser humano ele tem mais capacidade de fazer filhos do que fazer dinheiro, né? Faz mais rápido, a família cresce mais rápido do que o patrimônio. O grande desafio das famílias empresárias é fazer o contrário, é compor essa equação. Quando você analisa o patrimônio
de forma integrada, como você está trazendo, você consegue fazer esse tipo de projeção, certo? Você consegue entender ali qual que é o ritmo de crescimento do patrimônio e até talvez alocar de forma mais adequada os investimentos para que o retorno acompanhe, de certa forma, as necessidades da família que também cresce. Sim, a gente acaba trabalhando na ponta, inclusive, do orçamento familiar, né? E aí, quando eu falo do orçamento, tem famílias que os orçamentos são análogos a uma empresa, né? E que no final vira uma empresa, né? Então, como é que a gente faz o projetado versus realizado, né? E bate o orçamento como se fosse, como é de fato, um grupo econômico, né? Então, assim, a gente monitora isso e faz todas as projeções de acordo com as curvas de juro e com as expectativas de retorno que a gente tem, para depois chegar num ponto e falar assim: olha, se mantendo assim essas condições, o que a gente vai encontrar daqui a 20 anos? E aí, às vezes, as contas elas são assustadoras. Né? Então é um momento, mas eu falo, é muito melhor a gente ter essa consciência hoje e ter a capacidade de reajustar a rota do que chegar lá na frente com grandes surpresas, né? Então sim, talvez um dos nossos principais papéis é esse, né? É conseguir encontrar o tamanho do patrimônio e entender por quanto ele vai ser dividido, né? E aí, na medida em que você começa a dividir ele, você vai percebendo que mesmo volumes muito significativos, eles começam a ficar, as suas respectivas frações, elas começam a entrar em algumas questões limitantes. Quando a gente olha e pensa assim, pegando um pouquinho do gancho que você falou do pai rico, né, filho nobre, a gente hoje ainda vive uma condição que é um pouco diferente do que sempre aconteceu, né, que é o, o, o herdeiro ele começa a perceber a herança muito tarde. Porque se a gente volta no tempo, né, e aí eu tô falando, não tô falando de 100 anos atrás, é, qual era a expectativa de vida, né? Então, 50, 55. Então, quem tinha 20, 25, de uma forma geral, percebia esse patrimônio e a partir dali ele seguia a vida dele. Quando você para olhar hoje, 80, 85, o herdeiro tem 60 anos e não percebeu o patrimônio dele ainda. Então, como que trabalha isso também? Né? Qual é a função do herdeiro nesse processo? Então, como que você dá significado? Quais são as atribuições que cada um tem que ter? Porque às vezes o patrimônio não comporta todos eles dentro do negócio ou dentro das atividades que o negócio tem. Então, poxa, quem trabalha fora, como é remunerado? Quem trabalha dentro, como é remunerado? Qual é a regra de dividendo que a gente vai ter? Como é que equaliza isso para que não tenha uma condição aqui de que, poxa, o filho que ficou dentro do negócio, e aí o negócio que eu estou dizendo, às vezes não é a empresa operacional, é a carteira de imóveis, é o agro, né? Como que ele é remunerado de uma forma justa frente ao que uma pessoa de mercado é remunerada, né? Mas que ele não é porque ele ajudou a construir e desenvolver a questão imobiliária que ele vai ter um determinado percentual muito maior do que o outro irmão que virou médico. Então, acho que tem aqui uma dinâmica de equalizar isso e trazer uma condição equânime, né? Então, acho que é um trabalho sensível, é onde, de uma forma geral, a gente percebe que tem um grau de divergência grande entre as famílias, né? E é um trabalho que demanda uma jornada de tempo talvez um pouco mais longa, porque envolve os filhos de uma forma muito direta, né? Então, a gente tem aqui um grau de preocupação relevante em relação a esse tema, porque ele é super sensível. Quando a gente fala de temas sensíveis, né, a gente também lida muitas vezes com as discordâncias, conflitos, e às vezes numa família com opiniões divergentes, a gente vê cada um querendo seguir para um lado, né, que cada um querendo, não, me dê a minha fatia aqui, eu
vou tocar sozinho, quero fazer outros investimentos, tenho um perfil diferente. E aí, o que a gente costuma entender e falar é que geralmente juntos somos mais fortes, né? Quando você consegue manter o patrimônio da família unido, a tendência é que isso gere vantagens, seja mais benéfico para todo mundo. É isso ainda assim, Anderson? Ou no mundo de hoje está muito mais fácil capturar sinergias, mesmo trabalhando de forma separada? O que você me diz? De uma forma geral, as novas gerações elas já vêm com uma cabeça de ser um pouco mais diversificada, de fato. Né? Então ela já olha para outras classes de ativo e já começa a ter essa percepção de que, poxa, e aí quando você fala assim, né? Ah, o patriarca ele geralmente toma risco na empresa operacional e é mais conservador no financeiro e no imobiliário. E aí aqui a gente acaba discordando bastante dessa percepção e é uma jornada de conseguir explicar isso para ele que assim, como que você se considera conservador no que você está fazendo no imobiliário, mas se você tem todos os seus ativos numa única microrregião? Ah, mas é a microrregião que eu conheço. Tudo bem, claro, o cliente, ele conhece, ele é da cidade, vamos falar, independente de qual seja, mas falando aqui de Curitiba, mas por que todos os seus imóveis estão em Curitiba? Por que todos os seus imóveis têm a mesma tipologia? São galpões logísticos, são áreas para serem desenvolvidas. Por que você não tem tipologias diferentes? Então eu tenho uma área para desenvolver, eu tenho um galpão logístico, eu tenho um short stay de estúdios de uma determinada característica, eu tenho um mall, eu tenho e por que eu não tenho diversas cidades? Então, quando o herdeiro começa a entender essa questão, ele começa a falar assim, poxa, mas talvez isso aqui a gente pudesse ter sim um caminho diferente. Quando vai para o agro, poxa, às vezes, por que eu tenho tanta fazenda? Por que a minha atividade do agro ela é tão representativa assim num ativo que tem menos liquidez, tem de uma forma geral uma taxa de retorno sobre o patrimônio um pouco menor, quando tem uma volatilidade sobre o preço das commodities muito alta, quando eu tenho problema de mão de obra, por que eu tenho essa representatividade tão grande? E aí ele começa a entender que pode fazer sentido ele expandir para outros mercados. E aí aqui tem um pouco de fricção porque o patriarca ele construiu isso dessa forma, né? Então ele fala assim, não, mas isso aqui é conservador. E aí às vezes esse choque de realidade que talvez não é tão conservador quanto ele imagina é uma jornada que a gente tem que construir em conjunto. Claro que quando a gente para e olha essas duas classes de ativo de uma forma geral, são classes que performaram super bem, principalmente quando você para ali e olha desde a implantação do plano real. Mas não quer dizer que vai ser assim para sempre. E acho que esse é o nosso grande desafio, né? Como que a gente internacionaliza um pedaço desse patrimônio? E aí a internacionalização ela passa pelo líquido, né? Mas talvez ela passe por uma outra classe de ativo que não seja líquido. Será que faz sentido? E aí tudo isso é uma discussão, é uma jornada que a gente vai construindo isso no tempo para que passado essa janela ele olha e fala assim, poxa, meu patrimônio de fato ele hoje está muito menos correlacionado entre ele está diversificado geograficamente, ele está diversificado eventualmente em moeda, ele está diversificado e isso nos dá um conforto maior de perpetuidade. Porque aí a perpetuidade, às vezes, ela não vai passar só pelo montante de dinheiro, pela expectativa de retorno que eu tenho sobre ele e pela minha estrutura de custo e por quanto eu vou dividir esse patrimônio. Mas ele vai passar por eventos macroeconômicos, depois a gente pode falar um pouco melhor sobre isso, que podem de certa forma, destruir valor. E se eu estou muito concentrado nesse ativo, essa destruição de valor ela pode ser muito representativa a ponto de comprometer efetivamente as minhas próximas gerações. Excelente. E aí, pelo que eu estou entendendo, se eu tenho todo o patrimônio da família unido, eu tenho mais
mais volume para diversificar melhor esse patrimônio e correr menos risco. Ao passo que se cada um for olhar individualmente para sua parte do patrimônio, essa diversificação talvez fique prejudicada, isso, ou fique mais limitada. De uma forma geral, eu acho que a gente pode dizer que sim. É, o grande desafio aqui ele é a convergência entre os herdeiros sobre a alocação desse capital. Então, enquanto você tem convergência, eu acho que sim, e você consegue construir uma questão de governança aqui que de certa forma protege muito individualmente cada um deles, né? Porque às vezes, inevitavelmente, alguns ficam mais empolgados com alguma classe de ativo ou com algum negócio específico e a governança acaba blindando esse excesso de euforismo, né? Agora, quando isso passa para conflito, e aí você passa a deixar de ter uma questão aqui familiar para uma questão societária. Então, se os impasses forem muito grandes a ponto das pautas não conseguirem evoluir, aí você começa a ter esse problema de que, opa, peraí, então o benefício que eu tenho ele vai sendo destruído pela ineficiência operacional ou pela divergência entre os acionistas. Então, também eu não posso tomar uma decisão e demorar 24 meses para provar isso, porque cada um está viajando um mês, cada um tem. Então, peraí, poxa, eu preciso ter algum grau de profissionalismo, porque se tomar decisão, às vezes, timing é importante, né? É, então, por esse ponto, você cria esse problema. E também, quando a gente para olhar algumas questões de alguns ativos que não são divisíveis, né? Mesmo na separação, e aí é onde geralmente geram os maiores conflitos, né? Porque como é que divide a empresa operacional? Não dá para fatiar, né? Então eu fico com a parte da frente, você fica com aquele lateral, não é assim que funciona. Quando os ativos são divisíveis, de uma forma geral, o desenrolar ele pode ser mais suave. Agora, ativos monoativos ou ativos indivisíveis passa por conflitos um pouco maiores. Então, eu acho que, idealmente, tá, Maurício, eu gosto de que uma parte ela seja conjunta, olhando para a questão da perenidade, no qual o patriarca, de certa forma, se envolva diretamente, mas eu acho importante também que cada núcleo tenha sua independência, né? Até para que quando você prende todo mundo dentro de uma mesma estrutura, eventualmente esse conflito familiar ele exponencializa muito. Então, quando você consegue ter alguma coisa separada, é, a zona cinzenta aqui ela fica bem menor. Até facilita, né? Acho que diminui as chances de conflito e os espaços para conflito. Legal. Mas, Anderson, você falou um pouquinho sobre. Citou ali questões macroeconômicas e vamos então puxar esse tema para o finalzinho aqui do nosso episódio. Eu queria aproveitar aqui a tua expertise enquanto economista, né, e tirar uma dúvida também. A gente, um tempo atrás, estava batendo um papo e eu te perguntei, né, Anderson, como é que você está vendo? Até para contextualizar quem está nos ouvindo aí, a gente está gravando esse episódio dia 18 de maio de 2026, né, e falei, Anderson, como que você está vendo a situação, né, eleições, tem muita coisa incerta, tenho escutado de muitos empresários a dificuldade, né, os receios em relação à projeção da eleição. Como que você está vendo isso? Você me falou assim, não, a eleição já está precificado. O pior que pode acontecer já tá precificado. O que pode acontecer é melhorar um pouco o cenário. E aí me veio essa questão, puxa, que interessante, né? Então, por que alguns empresários continuam ansiosos em relação a essa situação? Você, como economista, o que você me diria que os empresários costumam superestimar, às vezes, de aspectos políticos ou econômicos? E o que eles costumam subestimar? O que você recomendaria que eles mantivessem no radar e prestassem mais atenção para as decisões de dia a dia deles, de investimentos e de operacionais? Não,
esse tema é muito bom, né? Assim, o que eu sempre gosto de dizer, quando a gente fala das eleições, né? E aí, principalmente do que a gente conversou esses dias, é, os fatos, de certa forma, os fatos conhecidos, eles são precificáveis quando eles se tornam conhecidos, né? E aí, eleições presidenciais, municipais, a gente já sabe que a cada 4 anos elas vão acontecer. O que a gente não sabe é qual que vai ser a dinâmica de cada uma delas. Quando a gente para olhar essa eleição especificamente que a gente vai ter esse ano, a gente, na nossa cabeça aqui, tem um horizonte bem polarizado, então provavelmente a gente vai ter um candidato de direita, que aí hoje a gente, até semana passada, a gente tinha um pouco mais de clareza de quem seria, né? Hoje essa clareza já é um pouco menor, e aí isso sim muda, né? Porque essa dinâmica de que, poxa, então Flávio não é mais candidato, quem é candidato no lugar, né? E a gente deve ter o candidato da esquerda, né? O Lula deve ser candidato, salvo alguma coisa muito, muito fora do que a gente conheça hoje. Então, o que eu sempre digo o que a gente já conhece está no preço. O que a gente não conhece é o que pode mudar esse preço. E aí o mudar não necessariamente ele é para ruim, né? Então, de certa forma, quando a gente olha hoje nível de preço de bolsa, juros, câmbio, vamos pensar nesses três variáveis que é onde o mercado acaba pilotando isso de uma forma um pouco mais direta, vai para esse universo mais polarizado, sendo que no final do dia a manutenção do governo é o que as pesquisas mostram, tende né, no cenário de hoje. Então, na nossa cabeça aqui, existe um excesso de risco hoje precificando essas variáveis, né? Então, se a gente de fato tiver uma melhora do quadro e o que o mercado entenda que é uma redução desse nível de risco, a gente acha que esse mercado pode melhorar um pouco. Parte disso a gente já vem percebendo, né? Então, quando a gente olha 2025 de uma forma geral, a gente viu um câmbio ganhando muito valor frente ao dólar, que na nossa cabeça aqui ele já estava errado, né? E acho que agora esse dólar aí no patamar que está hoje, ele começa a entrar num nível que a gente acredita que é um nível mais próximo do que o preço justo que ele deveria ter. E aí, na nossa cabeça, o juros é hoje o que deveria descomprimir esse maior prêmio de risco, né? Então a gente acha que, poxa, não faz muito sentido a gente ter um juro de 14,5 numa inflação que a gente projeta para esse ano aqui próximo dos 4,5, 4,60. Então a gente acha que os juros deveria cair. Tem a questão da eleição, tem o problema fiscal, tem. O que eu sempre falo é o seguinte: o Brasil, Maurício, ele nunca foi, e o mercado internacional não olha a gente esperando que nós sejamos um aluno nota 10, né? A gente na média, um aluno nota 6, né? Eu acho que a gente tem capacidade de melhorar essa nossa situação. Mas hoje o mercado precifica a gente como se fosse um nota 4. Então, assim, nós não vamos ser um aluno nota 9, mas 4 também parece que tá um pouco errado, né? Então, o juro no patamar que está hoje, ele é restritivo. E aí, quando a gente fala com o empresário, de fato ele tem uma dor, né? Porque assim, poxa, qual o grau de incentivo que eu tenho para fazer qualquer nível de investimento, né? Poxa, eu tenho um juro que me remunera 14,5, tô falando hoje, né? Mas se a gente volta 4 meses atrás era 15. Então assim, me remunera 14,5, e se eu for captar alguma coisa para desenvolver uma nova fábrica, comprar uma área, eu vou captar 18, 19, 20. Então assim, eu deixo de ter um retorno de 15 para passar a pagar 20. Então, o nível de atratividade dos projetos, ela se torna muito limitada. E aí automaticamente a gente acaba tendo uma percepção muito ruim, que no final da história, quando você para pensar do ponto de vista do Banco Central, é um pouco do que ele de fato quer fazer isso, porque ele quer de fato que o dinheiro saia de circulação para a gente conseguir convergir um pouco melhor essa inflação.
Eu particularmente tenho uma visão um pouco mais otimista, tá? Então eu acho que a atividade econômica em 2026, e aí é estranho falar isso, mas eu acho que a atividade econômica vai ser um pouco mais fraca, resultado desse juro, dessa política monetária um pouco mais forte, né? Um pouco não, muito forte, e aí a gente vai começar a ver uma inflação um pouco menor, a gente vai começar a ver atividade um pouco menor e vai fazer com que o Banco Central tenha espaço, de fato, para começar a cair esses juros. Minha opinião, acho que para 2027, em algum momento em 2027, a gente pode correr o risco positivo agora de ver um juro abaixo de 2 dígitos, né? Se isso acontece, inevitavelmente tenho certeza aqui que a gente vai ter uma série de projetos que estão hoje engavetados, que saem da gaveta e vão para a rua, né? E aí a gente passa para uma outra discussão estrutural que quem vai trabalhar nesses novos projetos, uma vez que o nível de desemprego hoje é extremamente baixo. A gente pode discutir aqui quais são as razões desse desemprego ser baixo, mas assim, seja pelos pacotes de incentivos sociais que o governo entrega, seja pela própria qualificação da população para poder, de fato, estar empregada. E desempregado no Brasil é quem procura emprego, né? Então, é um pouco um número que não necessariamente uma coisa conversa com a outra, mas aí a gente vai ter um desafio aqui que eu acho que os próprios governos vão ter que trabalhar em como é que quem vai trabalhar nesse país que vai eventualmente crescer muito. E aí tem uma questão aqui que é só fazendo uma consideração, entendendo que o cenário geopolítico lá fora fique minimamente equalizado. A gente não tem uma visão aqui de uma guerra que vai ser estruturalmente longa, né? Diferente da visão que a gente tinha de Rússia e Ucrânia, né? Que, poxa, você tem uma invasão territorial, você tem ali uma questão de fronteira, você tem incentivos locais que são muito, muito fortes. Na questão do Irã, eu acho que a gente acha que a solução ela deve vir um pouco mais rápida. É sempre muito difícil precificar quanto tempo isso vai levar, mas a gente acha que isso é um pouco mais curta. E aí, se isso acontecendo, o preço do petróleo voltando minimamente um pouco para baixo dos 100 dólares o barril, acho que a gente abre de novo esse espaço para ter uma descompressão de risco, que é o que a gente está vendo nesses últimos 2 meses. Excelente. Anderson, excelente papo. Infelizmente estamos chegando ao final, mas agradeço novamente aqui a tua participação. Achei riquíssimo tanto navegar aí pela governança patrimonial, como também agora essa perspectiva mais econômica. Fantástico. Para quem quiser entrar em contato contigo, qual que é a forma mais fácil? Acho que vou deixar meu telefone aqui, inevitavelmente, acho que é a forma direta, né? Então, 419-9976-2589. E ficam Maravilha. super, super convidados a vir tomar um café aqui. A gente fica na Avenida do Batel 1550, ali fazendo aqui uma propaganda para os nossos vizinhos e amigos, né? Do lado do Dopo e do Ile de France. Maravilha. Obrigado novamente, Anderson. Um grande abraço. Valeu, obrigado, tudo de bom. Tchau, tchau.